Oi, meus amigos e amigas. Mais um vídeo para vocês. Espero que gostem e se gostarem, deixa um like e dá uma comentada que eu responderei com prazer. Bom vídeo para vocês. Tchauzinho! E se a dúvida não for o oposto da fé, mas na verdade o comecinho do conhecimento? Hoje a gente vai mergulhar nessa ideia através de um diálogo fascinante lá do século XIX, tirado do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. O nosso foco vai ser um capítulo bem específico, onde o próprio Kardec, que foi o codificador do Espiritismo, entra numa conversa com um personagem que ele chama de o cético. Alguém que não está ali para brigar, não, ele quer entender. Olha só, o cético já deixa claro de cara, a intenção não é atacar, é compreender. E essa postura que transforma o que poderia ser um debate acalorado numa exploração super respeitosa da dúvida e da crença. Vamos então acompanhar os passos dessa conversa. A conversa deles se desenrola de uma forma bem lógica. Começa com um diálogo inicial, depois passa pelas dúvidas sobre palavras e possíveis fraudes, explora a relação entre ciência e o sobrenatural, investiga a natureza dos espíritos e, por fim, discute como se chega à convicção. A primeira parte, então, é esse diálogo com o cético. E o curioso é que o ponto de partida não são fenômenos estranhos, não. É algo muito mais básico. O significado das palavras. Em seguida, o foco vai para palavras, dúvidas e fraudes. Antes de mergulhar nas ideias mais profundas, o cético quer tirar a limpo umas questões práticas, começando pelos próprios termos que o espiritismo usa. E a primeira distinção que Kardec faz é, assim, crucial. Ser espiritualista, segundo ele, é simplesmente acreditar que existe algo além da matéria. É um termo bem amplo. Já ser espírita é muito mais específico. É acreditar na comunicação com os espíritos. E aqui o cético levanta um ponto bem inteligente. Ele percebe que existem diferentes correntes dentro do espiritismo e questiona: se a doutrina se baseia em fatos, não deveria ter uma verdade só, igual para todo mundo? A resposta de Kardec é uma analogia com a própria ciência. Ele argumenta que toda nova área de conhecimento, como era a medicina na época dele, passa por uma fase de debate, de diferentes pontos de vista. Isso não invalida a busca, sabe? Faz parte do processo. E aí vem a objeção mais clássica de todas. E se tudo não passar de truques bem feitos, de charlatanismo, como é que se separa o fenômeno genuíno da pura enganação? A resposta do Kardec aqui é fantástica, é quase contraintuitiva. Ele vira o argumento de cabeça para baixo. Ele diz que a existência de dinheiro falso não prova que o dinheiro de verdade não existe. Muito pelo contrário. Só se falsifica aquilo que tem um valor real a ser imitado. Bom, superada a questão da fraude, o diálogo avança para um conflito ainda maior. Como conciliar as ideias espíritas com a ciência racional do século XIX? É o que a gente vê na parte sobre a ciência e o sobrenatural. Para o cético, a coisa é bem clara. O espiritismo lida com o maravilhoso, com o sobrenatural, coisas que a razão moderna já teria deixado para trás, condenado como superstição. E aqui está o pulo do gato do argumento de Kardec. Para ele, sobrenatural é só um nome que a gente dá para aquilo que a ciência ainda não conseguiu explicar. Os fenômenos espíritas, então, não seriam uma quebra das leis da natureza, mas a manifestação de uma lei natural que a gente ainda não conhecia. A analogia que ele usa para isso é poderosa. Pensa só, no passado o telescópio revelou um universo imenso, o macrocosmo. O microscópio revelou um mundo minúsculo, o microcosmo. Eram realidades que sempre estiveram ali, mas eram invisíveis para a gente. O espiritismo, para ele, seria a ferramenta para desvendar um terceiro mundo invisível, o dos espíritos. O cético ainda tenta outras explicações, coisas como magnetismo ou alucinação coletiva, mas Kardec contra-argumenta que nenhuma dessas teorias explica como é que as comunicações podem revelar informações que ninguém ali na sala sabe. Isso demonstraria uma inteligência independente, né? Agora, na quarta parte, sobre a natureza dos espíritos, a conversa se aprofunda. Já que a possibilidade dos fenômenos foi defendida, a pergunta passa a ser: quem são esses seres que supostamente se comunicam? O cético parte de uma suposição bem comum. Se os espíritos morreram, deixaram um corpo, eles não deveriam ser puros, perfeitos? A visão de Kardec sobre isso é radicalmente diferente. Kardec descreve o mundo espiritual não como um lugar perfeito e uniforme, mas como um reflexo da própria humanidade. Lá existiriam espíritos em todos os níveis de evolução, com as mesmas virtudes e imperfeições que tinham em vida. Ou seja, a morte não seria uma transformação mágica. Esse conceito todo se desdobra num processo de progresso contínuo. Os espíritos seriam criados simples e ignorantes, e através de vidas sucessivas, numa espécie de grande jornada educacional, eles avançariam gradualmente em direção à perfeição moral e intelectual. E, finalmente, a quinta e última parte. O caminho para a convicção. A gente chega no ponto final do diálogo. Se toda essa estrutura existe, como é que alguém se convence de que ela é real? A posição de Kardec é que a convicção não pode ser imposta por uma prova única, espetacular. Ele defende que a abordagem certa é a de um observador paciente, perseverante, que estuda os fatos conforme eles vão acontecendo. Ele explica que a doutrina espírita tem duas partes, que se completam. Uma é experimental, que é o estudo dos fenômenos em si, e a outra é filosófica, que são as consequências morais que a gente tira desse estudo. Não basta só ver, é preciso compreender o que aquilo significa.
Em resumo, para Kardec, a verdadeira convicção não é como um raio que cai do céu. É uma conclusão construída através do estudo, da observação metódica e da reflexão. É algo muito mais próximo de uma investigação científica do que de uma fé cega. E, no final das contas, esse diálogo lá do século XIX nos deixa com uma pergunta que é super atual, não é mesmo? No mundo que exige respostas imediatas para ontem, qual é o verdadeiro valor da observação paciente na busca pelo conhecimento e na formação das nossas convicções mais profundas? Fica aí a reflexão. Canal Jornada da Alma. Reflexões que transformam o olhar. Caso você tenha gostado, por favor, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Nós agradecemos.